Gente, boa tarde a todos do grupo, muito boa tarde a todo o pessoal do grupo. Vamos então começar esse nosso encontro de hoje falando das leis, né? Vamos falar das leis de atração e manifestação. São as leis de atração e manifestação segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus desejos, né? Isso é que está falando a lei de atração e manifestação. Mas não é assim, não é essa Coca-Cola toda, não é tão fácil assim. Tem dificuldades, tem limitações, tem vários percalços, várias dificuldades. Tem, na verdade, tem N dificuldades, N limitações e são dificuldades que estão emaranhadas numa rede psicoenergética que impede o fluir naturalmente na direção dos seus desejos, dos seus interesses, né? Isso porque se não fosse assim, já estava todo mundo milionário. Então, não é bem assim. Você, para poder conseguir resultados com a lei de atração, você precisa de uma mudança. Tem que mudar, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, tem que haver uma limpeza, uma grande limpeza para limpar todas as negatividades, todos os traumas, tabus, preconceitos, tudo isso que impede o fluxo tem que ser limpo, né? Então tem que haver a limpeza. Mas a lei de atração e as leis, né? As leis de atração e manifestação, elas funcionam, mas precisa de mudança, é uma mudança que você precisa fazer primeiro, tem que fazer uma limpeza primeiro, porque implica na frequência. A frequência carregada, a frequência cheia de negatividades, é que complica tudo, né? Então não tem como, né? Tem que haver a limpeza. Você não pode estar numa frequência de miséria, de pobreza, querendo resultado com a lei de atração e manifestação. Não, isso não pode acontecer. Então, não tem como acontecer. Primeiro precisa da limpeza, você tem que limpar os traumas, tabus, preconceito, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento, tudo isso tem que ser limpo primeiro, né? Então, isso tem a ver com a frequência, com a vibração. Toda a dificuldade, o problema de resultados com a lei de atração e manifestação está na frequência, né? Então, tem que vibrar numa frequência diferente. Diferente. Como é que você vai querer resultado estando vibrando numa frequência de miséria? Isso não tem nada a ver com a prosperidade. Isso é coisa de pobre. Pobre é que está sempre vibrando nas reclamações, na dúvida, no medo, no traumas, tabus, preconceito. Isso é coisa de pobre. Rico vai vibrar noutra frequência, né? Que frequência? É a frequência de alegria, frequência de amor, alegria, felicidade, gratidão. Isso é que é a vibração de quem é próspero, de quem está fora da pobreza, né? Quem é miserável, quem está vibrando nessas frequências de dúvida, medo, trauma, isso é pobre, né? Rico não vibra nessa frequência, né? Então, isso tudo tem a ver com a mecânica quântica, tem a ver com a ciência moderna da física quântica, que é aquilo que a gente vem falando aqui já por N vezes aqui nesse nosso encontro, nesse nosso grupo aqui, e a gente, então, hoje está falando destas leis, que são as leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus desejos. Tudo isso carece de informação. É preciso mais informação para obter resultados com a mecânica quântica. E essas informações, ou melhor dizendo, para obter resultados com as leis de atração e manifestação. E essas informações estão na mecânica quântica. E a mecânica quântica tem a ver com a ciência moderna da física quântica e suas ferramentas, né? E aí a gente, com isso, vai para a ressonância
A gente vai para a ressonância harmônica, a gente vai para outras ferramentas da mecânica quântica, porque são muitas ferramentas, são muitas, N ferramentas. A gente vai então para o colapso da função de onda, a gente vai para o funcionamento da onda. Então tudo é onda, tudo é consciência, tudo é possibilidade, né? A gente tem falado das possibilidades, são infinitas possibilidades, né? Essas possibilidades é que faz a diferença, né? A gente agora nós estamos entendendo melhor essa questão das possibilidades, né? Porque tudo é possibilidade, a transformação vai acontecendo, são as transformações do todo, o todo transformado nas infinitas possibilidades, né? Então são infinitas possibilidades. Aí você escolhe, a escolha é sua, a escolha é de cada um, você escolhe uma dessas possibilidades e ela vai se transformando. A primeira transformação da possibilidade é como a gente tem falado, acontece a transformação de uma possibilidade que se transforma numa probabilidade, né? Então, e aí as transformações vão acontecendo e vão se transformando, vai virando outras coisas, né? E isso você tem acompanhado aqui com a gente, né? Você tem visto que isso vai dar lá nas células. E das células é o princípio das coisas, de tudo que está organizado aqui na realidade física das coisas, é proveniente de uma célula. Não, as células é o X da questão para qualquer transformação de natureza física, né? Mas é importante lembrar que tudo isso é proveniente de uma onda de energia. Essa onda de energia é chamada de consciência, né? Então, é a consciência egóica. A consciência egóica. Tudo vem a partir da consciência. E essa consciência é uma onda. Essa onda de energia, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a realidade material, a realidade física das coisas, né? E aí a gente falava então do colapso, é o colapso da função de onda. O colapso da função de onda acontece quando você faz uma escolha. Quando acontece uma escolha, quando você faz uma escolha, o colapso da função de onda está em ação. Por quê? Por causa da sua participação, por causa da sua observação, por causa do seu papel, porque você é onda, você é consciência, você é uma onda de energia. Então, essa onda de energia é que está atuando, não é? Por mais reduzida que esteja, por mais concretizada na realidade física das coisas, porque você é uma onda, mas está concretizada na realidade física das coisas, está organizada em um corpo, é matéria de carne e osso. Então, é uma onda reduzida na sua frequência, na sua velocidade, né? Então, mas quando você escolhe, né, você tem o poder de escolha, você chegou nesse estágio de onda reduzida, você já tem de propósito, você já pode fazer as escolhas de caso pensado, de propósito. Então você escolhe. À medida que você escolhe, você está interagindo com uma outra onda que vem na direção do que você quer, dos seus desejos, né? Então é o colapso da função de onda que acontece. E à medida que você vai colocando trabalho, colocando ação, energia, força, coragem, as transformações vão acontecendo e você certamente vai alcançar o resultado desejado, vai alcançar o que você deseja, o que você quer, qual seja casa, carro, apartamento e outras coisas mais, né? É como o professor fala, casa, carro, apartamento, casamento da melhor qualidade, tudo isso você vai alcançar através do colapso da função de onda. Então, Idalice, isso é a novidade da mecânica quântica. Tudo isso que você está falando são novidades da mecânica quântica, coisas que a gente não sabia, a gente não tinha as informações. Agora, diante dessa nova onda de informação, a gente tem muito mais
está muito mais bem orientado, tem as orientações, tem as informações para poder entender isso. Né? Onde que você ia entender isso? Então foi uma maravilha ter chegado à mecânica quântica. A mecânica quântica chegou para clarear tudo. E à medida que as pessoas vão tomando pé dessa situação, vão tomando conhecimento e vão se interessando pela mecânica quântica, melhor vai ficando tudo. Quer dizer, as transformações vão acontecendo e é tudo via transformação. É tudo é tudo desse jeito e você tem um papel. Né? Esse aqui é o mais interessante, porque essa é a novidade que está chegando com a mecânica quântica, que é o seu papel. Você não está aqui para ficar como sempre ficou, permanecer como Dante no quartel de Abrantes, quer dizer, esperando as coisas acontecerem. Não, você tem que tomar providência, você tem que agir, você tem que entrar em ação para poder obter o resultado que você quer, né? Então, isso tem a ver com a mecânica quântica, tem a ver com as leis de atração e manifestação, como a gente já conversou, e estava reconhecendo que precisa de ação, você tem que agir, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer mudanças, senão você não terá nenhum resultado com as leis de atração e manifestação. Pois é. E agora? Para mudar o rumo da consciência, né? Porque quando a gente fala de consciência, que faz colapso da função de onda, a gente está falando da consciência egóica, né? Então, e agora, o que fazer para mudar o rumo da consciência egóica? O que fazer para mudar o rumo no sentido de não levar vantagem? Como você está falando, Idalice, isso é a coisa de levar vantagem. Já o problema é dela, ela que errou lá, ela que arca com as consequências, né? Então, isso você está no contrafluxo, um contrafluxo complicado, um contrafluxo que traz prejuízo para você, né? Mas o que fazer então para mudar esse tipo de consciência, né? Tem outro jeito? A pessoa consegue fazer a mudança fora das informações? Não tem jeito. Então é preciso que ela seja mais bem orientada, é preciso que ela esteja, então, com esta nova onda de informação que chega agora com a mecânica quântica. Mas só que as pessoas estão querendo tudo para ontem, né? Estão no imediatismo, né? Querem tudo para ontem. E isso não tem como acontecer. Né? Você tem as leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações, mas vai atrair de acordo com as suas vibrações. E a vibração negativa só pode atrair coisas negativas. Então as pessoas estão querendo, né? Querendo coisas, mas em razão da falta de informação, o que acontece? Só vem coisas negativas, porque a frequência é negativa, a vibração é negativa, né? Então, negativo atrai negativo, semelhante atrai semelhante. É como você está falando, né? Então, semelhante atrai semelhante. As pessoas não têm noção, não sabem como, não têm a informação de como mudar o rumo das vibrações, o fluxo das vibrações. Precisa mudar, precisa fluir numa outra direção para poder obter resultados. Quando essa nova onda de informação alcançar um número maior de pessoas, quando a gente tiver massa crítica, aí você vai obter resultados melhores, né? Porque aí as pessoas vão perceber, nossa, esse pessoal, aquele outro e tal, e muita gente já vibrando numa frequência diferente, e aí começam a perguntar, mas aqui, como é que acontece com você? Como é que é isso? E nessa altura do campeonato, aí é que vai acontecer a expansão da consciência. As pessoas vão começar
a tomar consciência desta nova onda de informação para poder melhorar, para poder mudar o rumo das coisas, para mudar o mundo, não é? Porque não é isso que tem falado, não é isso que se fala. Tem se falado tanto desse negócio de mudar o mundo. Então, o mundo só vai acontecer a mudança através da informação. Esse que é o X da questão, né? Você atrair novos amigos, novas pessoas, pessoas que estão também mais bem informadas, pessoas que já estão com a nova onda de informação, né? Você precisa fazer novos amigos, fazer novos grupos, né? Então, você tem que obter as informações. É através das informações que essa aproximação vai acontecendo, né? Então, é isso aqui, fala a mecânica quântica. Você precisa de, de vibrar numa frequência positiva. É aquilo que o professor Hélio Couto tem sempre falado, é a vibração de se dar de alegria, vibração de alegria, né? De amor, alegria, felicidade, gratidão. Isso é o que vai acontecer com com essa novidade da mecânica quântica e das pessoas que estão chegando. Por isso que a gente tem que buscar aproximar-se mais de quem está com esta frequência, com esta nova onda de informação. Esse que é o X da questão, né? Você atrair novos amigos, novas pessoas, pessoas que estão também mais bem informadas, pessoas que já estão com a nova onda de informação, né? Você precisa fazer novos amigos, fazer novos grupos, né? Então, você tem que obter as informações. É através das informações que essa aproximação vai acontecendo, né? Então, é isso aqui, fala a mecânica quântica. Você precisa de, de vibrar numa frequência positiva. É aquilo que o professor Hélio Couto tem sempre falado, é a vibração de se dar de alegria, vibração de alegria, né? De amor, alegria, felicidade, gratidão. Isso é o que vai acontecer com com essa novidade da mecânica quântica e das pessoas que estão chegando. Por isso que a gente tem que buscar aproximar-se mais de quem está com esta frequência, com esta nova onda de informação. É isso aí, Danis. Quem está no escuro não gosta de quem está com a luz. Os trevosos, aqueles que estão na escuridão das trevas, têm horror a quem está buscando se iluminar. Quem está buscando a iluminação tem uma dificuldade nesse sentido, né? Como fala o professor Hélio Couto, quer dizer, você tem que ter muito cuidado com o entorno, quer dizer que o pessoal das trevas tem essa incompatibilidade com a luz, então não gosta de quem está procurando se iluminar. Então, a gente tem realmente que ter muito cuidado e buscar a informação, estar sempre se informando, estar sempre atualizando-se com a novidade da mecânica quântica, estar sempre para e passo com essa nova onda de informação. Mas ainda assim, tem dificuldades porque os negativos estão sempre com você, estão sempre perturbando, estão sempre querendo desestabilizar a pessoa que está na iluminação, que está buscando a iluminação. Então, isso é característico do contrafluxo. Mas
E esse negócio desse contrafluxo, gente, o que que é isso, hein? De onde que veio isso, não é? Porque a gente tem que entender isso, porque, olha só, o, o, o todo, o todo emanou. Ou melhor dizendo, o todo transformou-se. É isso que a gente não pode perder de vista. Nós estamos diante de uma transformação do todo. O todo é que se transformou, transformou-se nas infinitas possibilidades. E essas possibilidades estão todas cobertas pelo ego, que a gente chama de consciência egóica. A mecânica quântica chama de consciência egóica, né? Então, é uma consciência proveniente de onde? De onde que ela vem? Ela vem do todo, ela vem do Todo-Poderoso. Mas, gente do céu, como que o todo ia fazer um negócio desse? Como que ele ia transformar-se nessas infinitas possibilidades? E que, se são infinitas, elas são também para as negatividades. Tudo que é negativo está também debaixo dessas transformações. Isso é um ponto interessante. A gente não pode perder de vista isso, porque senão fica parecendo que a gente estaria pensando que não deveria existir nada dessas negatividades, não deveria existir as possibilidades é, negativas. Mas não é assim. Não é assim. O todo transformou-se nas infinitas possibilidades. E dentre elas está as negatividades. Estão, melhor dizendo, estão as negatividades. Mas a gente, por outro lado, está entendendo que tudo é onda, tudo é consciência. E a consciência é que cria a realidade. Você tem que exercer o papel de observador consciente, né? Quer dizer, que você tem que exercer esse papel. Embora a, as possibilidades estejam cobertas pelo ego, que é uma consciência egóica, uma consciência que, vamos dizer assim, é consciência, mas não é uma consciência totalmente informada. Grande parte desta consciência está desinformada. É por isso que a gente cai na esparrela. É por isso, porque se eu tenho certeza, se eu tenho noção de que aquela coisa vai dar errado, eu não vou. Mas como a gente nem sempre tem certeza, são muitas coisas pelas quais você vai por tentativa e erro, e aí as coisas dão erradas. Dão erradas por quê? Por causa da consciência amada. Pois é, isso é que é difícil, isso é que é de difícil aceitação. As pessoas não aceitam, elas não têm a informação bastante para aceitar que o todo tenha se transformado, para aceitar que o todo é que transformou-se nas infinitas possibilidades e que são todas possibilidades de consciência, mas que são todas desinformadas, foram surgindo na desinformação, né? E como a gente inicialmente falou, quer dizer, então aconteceu estas transformações provenientes do todo. O todo transformou-se nas infinitas possibilidades. E essas possibilidades todas desinformadas, né? E mas as transformações vão seguindo, vão acontecendo e vão acontecendo tanto naturalmente na inocência da essência, quanto de propósito, de caso pensado. Cada uma dessas transformações no seu devido tempo. Mas no início não, no início
só tinha como acontecer as coisas, só tinha como acontecer naturalmente, na inocência da essência. Tudo acontecia naturalmente na inocência da essência, né? Então, vinha tudo naturalmente na inocência da essência e aconteceu a escolha, né? Aconteceu o colapso da função de onda, mas aconteceu naturalmente, na inocência da essência. Aconteceu de surgir uma escolha que viesse na direção da espécie humana. E aí aconteceu esta escolha que evoluiu da possibilidade para a probabilidade, aí foi se transformando, foi virando outras coisas, né? Elétrons, nêutrons, prótons, quarks, e foi se transformando e passando pelo átomo até chegar nas moléculas, de moléculas às células, né? Umas tantas moléculas dá uma célula. E essa célula, nós estamos falando de uma célula que veio na direção da espécie humana. Aí transformada numa espécie humana, numa célula que deu origem à espécie humana, aí é que começa a acontecer as coisas de propósito, de caso pensado, justamente por causa de quê, hein? Por causa do ego. Aí nós estamos falando da consciência egóica, a consciência egóica agora se manifestando de propósito, de caso pensado, porque a onda de energia já está muito reduzida, já chegou naquele estágio de matéria. Então, a onda de energia, quando é reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a realidade material. Então, estas transformações que levam na direção da espécie humana já estão numa transformação muito reduzida e já estão funcionando como pessoa humana, né? Uma transformação, é uma possibilidade que veio a se concretizar na espécie humana. E daí as coisas foram acontecendo. A experiência é que fez a informação chegar. A informação foi chegando e o ego então atuando e criando as coisas, né? Criando as crenças, criando o sistema de crenças, criando muitas e muitas coisas, não é? E assim vem seguindo. Mas a realidade é que o todo representa essa transformação. O todo é que transformou-se nas infinitas possibilidades, todas elas desinformadas. E daí a mecânica quântica entender que as experiências é que traz a informação. Na medida que as experiências foram acontecendo, as informações foram chegando, mas precisa muito mais informação, precisa de expansão da consciência. A informação chegou através de poucas pessoas, através daqueles físicos, um grupo de físicos, foram em número de 7, não é? Aqueles 7 físicos é que chegaram, fizeram experimentos, eles foram fazendo experiência e foram experimentando, e aí descobriu-se que a consciência, ou melhor dizendo, descobriu-se que a energia, porque quando se fala de consciência e de energia, está se falando a mesma coisa. Então, esses físicos descobriram o comportamento da energia, descobriram o comportamento da onda, descobriu o comportamento destas possibilidades. Então, Fátima, a expansão da consciência acontece através da informação. Então, os físicos chegaram nesse estágio, alcançaram esta nova onda de informação. Até o momento atual, não há nenhuma outra informação mais avançada. Então,
o que a gente precisa é da expansão da consciência, porque tem dificuldade para aceitar isso. E isso que nós estamos conversando aqui encontra uma barreira, uma dificuldade muito grande por parte das pessoas em geral que estão desinformadas. Então, é uma realidade, né? Está aí para todo mundo ver. Quem tem olhos, que veja, né? Então, está aí. E a gente, que felizmente já chegou, a gente agora também está contribuindo, está levando as informações e buscando fazer com que aconteça a expansão da consciência para mais pessoas, para um número cada vez maior de pessoas, né? Porque é o que nós precisamos, é da mudança. A gente tem que mudar, a gente está contribuindo para que haja a mudança, né? Tem que acontecer a mudança do mundo, a mudança da visão de mundo. Uma nova onda de informação é que vai fazer a mudança. Esta nova onda de informação está com a mecânica quântica, está com esses físicos. São os 7 físicos que chegaram e fizeram os experimentos. São muitos os experimentos, né? Mas a gente está sempre falando daquele principal, que é o experimento da dupla fenda. Esse sim é que descobriu o comportamento da energia. E tem outros experimentos que mostram que tudo é energia. Então, se tudo é energia, está descoberto a origem das coisas, de tudo. E aí vem outras informações, e mais outras, e dentre elas, aquela informação das infinitas possibilidades. Então, tudo é possibilidade, tudo é energia, tudo é onda, tudo é consciência. Então, está tudo debaixo das infinitas possibilidades. Mas também vai clareando, as coisas vão ficando mais claras, né? Então, se essas possibilidades, se elas são emanadas pelo todo, se elas representam uma transformação do todo, então significa que o todo transformou-se não só nas possibilidades para melhor, como também transformou-se nas possibilidades para pior, que é como a Idali estava falando, quer dizer, do contrafluxo, né? Então, tem as possibilidades que vêm em fluxo e tem as possibilidades que vêm no contrafluxo. Mas isso não significa dizer que, ou melhor, não significa pensar que o todo teria feito uma maldade. Não, de forma alguma, porque ele não podia cercear-se, ele não podia criar nenhuma barreira, ele tinha que transformar-se nas infinitas possibilidades. E estas possibilidades estão cobertas pela consciência egóica, pelo ego, pela consciência egóica. E isso significa dizer que essas possibilidades estão desinformadas. Quer dizer, agora nem todas, né? Mas no princípio, quando não existia nada, a espécie humana estava muito longe da sua existência, então estava tudo na escuridão, tudo na desinformação. Mas as coisas foram acontecendo, as transformações foram acontecendo, até que chegou o momento de acontecer uma transformação que viesse na direção da espécie humana. E aí, as transformações foram seguindo e foram se transformando e foram virando outras coisas, até chegar na realidade
física da espécie humana. E aí sim é que vem as transformações ou melhor dizendo, aí é que vem as transformações de propósito, de caso pensado, né? Então, o todo é que se transformou. As transformações aconteceram em razão do próprio todo, em razão de tudo isso que declara e mostra a mecânica quântica. Então, as possibilidades são infinitas, né? E esses físicos, esses 7 físicos, é que chegaram no estágio tal da experiência a ponto de definir, a ponto de mostrar o comportamento da energia. Descobrindo-se o comportamento da energia, fica descoberto a origem das coisas, de tudo e de todos, porque tudo e todos surgiram em razão desta transformação do todo. O todo é que se transformou. O todo transformou-se nas infinitas possibilidades. Agora você imagina o que é a pessoa falar de uma novidade dessa, falar de uma realidade dessa que provém da mecânica quântica, você falar disso para as pessoas que estão mergulhadas num sistema de crenças, num sistema de crenças de grandes negatividades, e que estão envolvidas no mapa furado, que estão envolvidas na Matrix, estão mergulhadas até o pescoço na Matrix, né? E principalmente não querem sair da Matrix, né? São poucas as pessoas que querem sair da Matrix, são poucas as pessoas que querem escapar desse mapa furado, né? Então, imagina só a dificuldade que você enfrenta para trabalhar com uma questão dessa. Porque aí você vai com esse assunto e as pessoas vão entendendo, mas vem cá, mas você, nossa, você está falando de Deus, mas será que Deus é tudo isso? Será que Deus é uma realidade tão perversa a ponto de criar as infinitas possibilidades, todas desinformadas? Mas será que é isso? Então, a dificuldade é muito grande para as pessoas entenderem isso. Mas as catarses estão acontecendo, né? Quer dizer, aí vem aquele negócio, né? Ou vai no amor ou vai na dor, né? Então, essa é uma expressão bem cabível aqui na mecânica quântica nesse sentido, né? Porque as catarses, não é? Ou acontece, ou o sujeito vai individualmente, vai buscando e vai acontecendo de muita gente aceitar a ideia de fazer a limpeza, fazer as catarses, ou então virar uma catarse global, como está acontecendo os sinais. Os sinais já estão aí. De repente tem uma pandemia, de repente tem um tsunami, de repente tem, sabe? E aí as coisas vão seguindo, porque tudo é possibilidade. As possibilidades estão prontas para entrar em ação, naturalmente na inocência da essência, ou também de propósito, caso pensado, como tem acontecido aí. Então, é isso que está acontecendo. Pois é, o que existe é você. O que existe é a realidade da consciência. E nós estamos falando da consciência egóica. Consciência egóica sou eu, é você, é cada um de nós, seres humanos. Enfim, a consciência egóica é tudo, né? Tudo, né? Mas aquela consciência com a qual a gente pode contar é a consciência que se manifesta na espécie humana. É essa que a gente tem que contar com ela, né? Mas ela quer tudo de mão beijada, ela não quer, e sobretudo, não quer entender esta novidade, não quer aceitar uma nova visão de mundo, não quer aceitar
essa nova onda de informação, né? E aí, daí a dificuldade. Então, a dificuldade está justamente nesse aspecto, quer dizer, esbarra nessa situação que as pessoas não querem a mudança, elas querem os resultados, mas a mudança não. Elas não aceitam a mudança interna. Por isso que a gente hoje começou com essa questão das leis. São as leis de atração e manifestação, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações. Mas para isso precisa da mudança. Mas as pessoas não querem a mudança. Isso implica numa mudança interna. Tem que haver primeiro uma mudança interna. Tem que haver uma mudança muito significativa para que você possa obter os resultados. Se o sujeito não, tem dificuldade nas mudanças, ele não aceita, se o sistema de crenças dele é cheio de negatividades e ele não aceita, como nós estamos observando, as pessoas têm dificuldade, elas não aceitam, elas não querem uma nova visão de mundo, elas não querem um novo sistema de crenças, daí essas dificuldades todas. Mas a natureza, vamos falar da natureza, a natureza tem os seus recursos, né? Quer dizer, quando nós estamos falando da natureza, nós estamos falando das possibilidades, né? Das infinitas possibilidades, porque elas estão cobertas pelo ego e funcionam tanto conscientemente quanto inconscientemente. Funciona naturalmente na inocência da essência e também de propósito, caso pensado. Mas nesse caso aí, era necessário um funcionamento que vem naturalmente na inocência da essência, ou seja, vem na inconsciência, né? Então é isso que acontecerá, porque as possibilidades existem para tudo. Então, não quer fazer uma catarse individual que abranja um número cada vez maior de pessoas, não quer não? Então, a catarse poderá acontecer, e como os sinais já estão aí, poderá acontecer uma catarse global, como é o caso desta pandemia, que nesse caso representa uma catarse global, está fazendo uma catarse global, né? Então, a dificuldade é toda essa que as pessoas não aceitam, não querem fazer a mudança, querem o resultado, mas não querem a mudança, querem permanecer no antigo sistema de crenças e obter resultados com tudo que promete. Sim, mexe aqui nas leis de atração e manifestação, que você pode obter resultado, você obtém. Tá bom, então vou mexer, vou fazer. Não, mas primeiro você tem que mudar, tem que haver uma mudança, tem que ter uma mudança interna, tem que mudar os paradigmas, tem que jogar fora muitas crenças limitantes que você tem no seu sistema de crenças. Mas o que é isso? Como é que é minhas crenças? Como? Não, peraí, como é que são essas crenças? Aí você explica, não, são crenças negativas, são crenças de dúvida, é medo, traumas, tabu, preconceito. Então são todas essas negatividades que impedem o fluxo, que impede o fluir naturalmente na direção do que você quer, dos seus desejos, né? E para obter resultado, tem que ter a mudança. Isso é que as pessoas não querem. Pois é, a autossabotagem está totalmente protegida pelo sistema de crenças. É o sistema de crenças que dá cobertura para as negatividades, para o mapa furado, né? Para toda esta situação de negatividade que se encontra debaixo da física clássica, está protegida. Está protegida pelo sistema de crenças, o sistema de crenças que faz com que você queira resultados, queira tão somente resultados, mas mudança não. Você não aceita a ideia de mudar as crenças, você não aceita a ideia de mexer no sistema de crenças, né? Então, isso é que leva
cada vez mais a pessoa e a população e o mundo inteiro, e aí os 7 bilhões leva esses 7 bilhões a estarem cada vez mais mergulhados na Matrix, atolados na Matrix até o pescoço, né? Então, como não aceita mudança, quer resultado, mas não quer mudança, né? A mudança é extremamente necessária, senão você não pode obter resultado com as leis de atração e manifestação, porque aqui está tudo debaixo de leis, tudo, não só aqui no planeta Terra, mas no universo como um todo. Todas as coisas existentes neste universo está tudo debaixo de leis, né? Então, e se a pessoa não entende isso, se a humanidade não entende isso, se a população, se os 7 bilhões de seres humanos não entender isso, aí a situação vai se complicando cada vez mais. E daí, por isso que a gente fala, é por isso que a mecânica quântica fala de catarse global, né? Então, esse é o risco, esse é a iminência das coisas, né? Porque as pessoas querem resultados, mas não querem a mudança. Engraçado. Tem hora que eu fico assim pensando, esses 7 físicos que foram inventando, reinventando, descobrindo e redescobrindo as coisas, para nós hoje são heróis. São aqueles primeiríssimo que deu o pontapé para o conhecimento, né? Para os conhecimentos que aí estão, da física quântica, mecânica quântica e ressonância harmônica, desde lá do início do experimento da dupla fenda. Aí eu fico assim, pensando, para nós eles são heróis. Somos os pioneiros, os primeiros a descobrir e redescobrir. Que cada vez que eles faz mais descobertas, mais invenções, mais ele se conecta e mais ele traz informações para nós. E trazendo essas informações, a gente também vai aprendendo sobre como funciona o universo, como funciona a nova visão de mundo, como funciona o comportamento da energia e por aí vai. As informações que a gente recebe da ressonância harmônica, elas estavam armazenadas no vácuo quântico, né? Como o nosso passado, o nosso futuro, o nosso presente. Essas informações, elas estavam nesse mar primordial de energia antes de existirmos esta realidade agora. Exatamente isso, Idalice. As informações estavam lá naquele imenso mar de energia primordial e que a mecânica quântica chama de o Todo-Poderoso, né? Então, esse é o entendimento a partir da base, a partir do princípio, a partir da energia de ponto zero, né? Então, todas as informações estavam lá, né? Todas as informações. E aí houve a expansão, a mecânica quântica chama de expansão, né? A expansão da consciência. Essa realidade última das coisas trata-se da consciência, né? É uma consciência. Então, esta consciência, este que é o Todo-Poderoso em termos de mecânica quântica, é que se transformou-se, ele é que se transformou-se nas infinitas possibilidades. E estas possibilidades cobertas, né? Todas cobertas pelo ego, né? E todas na desinformação, todas desinformadas. Desinformada por quê? Por causa da própria cobertura, que é a cobertura egóica, né? Então, a cobertura egóica é que cria as dificuldades, né? Mas ela também é que vai encontrar a solução, a saída
vai se encontrar a partir da consciência. A consciência egóica é que vai encontrar a saída, né? Elas é que essa consciência é que vai mexer nas possibilidades para alcançar a iluminação, para alcançar a luz, alcançar a informação, né? Porque são possibilidades desinformadas. A desinformação, no princípio, a desinformação campeava por todas as possibilidades, todas na desinformação. Mas aí as transformações foram acontecendo, não é? Foram surgindo as transformações, não é? Então as escolhas foram acontecendo, porque o colapso sempre atuou, o colapso da função de onda, as escolhas são feitas através do colapso da função de onda, é que veio as transformações. É preciso que haja um colapso, é preciso que haja o choque no pico da onda. Então, como tudo é onda, aconteceu a escolha de uma possibilidade que estava vibrando numa frequência elevada. E aconteceu o choque. O choque aconteceu no pico da onda, e esta onda transformou-se numa probabilidade. A probabilidade foi seguindo com as transformações, foi acontecendo, e tudo veio se transformando, e isso implica nas transformações para tudo e para todos, mas nós estamos aqui com o foco na espécie humana. Então as transformações foram na direção da espécie humana, e aí então surgiu a espécie humana, que já foi capaz de fazer escolhas de propósito. E aí é que vem N propósitos, e no meio desses propósitos acontece também o propósito proveniente desses físicos, dos quais nós estamos falando, que são os 7. Esses 7 físicos é que descobriram, através de experimentos, através da experiência, descobriram o comportamento da energia, né? Então, através dessa descoberta, ficou cabível e patente a origem das coisas, de tudo e de todos, né? Então, aí ficou claro, ficou bem cabível e patente a ideia de que as possibilidades, que são infinitas, elas inicialmente estão na escuridão, estão na desinformação. Então, por isso é que no princípio as coisas aconteceram naturalmente na inocência da essência. Só mais tarde, com a espécie humana, que pode fazer coisas de propósito, de caso pensado, é que surge as novas experiências, os novos experimentos, né? Então, daí dizer-se que tudo é onda. A mecânica quântica está dizendo que tudo é onda, tudo é consciência, e aí está falando de consciência egóica, porque já houve uma transformação, né? Então, essas possibilidades estão debaixo do ego, debaixo da consciência egóica. E a consciência egóica faz escolhas por causa do colapso. É o colapso da função de onda que possibilita as escolhas, né? Mas são todas, e aí as possibilidades vão se manifestando. Mas essas possibilidades estão todas desinformadas. A informação vai chegando à medida que a experiência vai acontecendo. Tem que acontecer a experiência. A informação só pode chegar através da experiência. Isso é o que está mostrando a mecânica quântica.